Nosso convidado de hoje é o Flávio Amari, secretário de Habitação do Governo do Estado de São Paulo. E para quem não o conhece, Flávio Amari é formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Empresário do ramo imobiliário há mais de 20 anos, é secretário de Estado da Habitação do Governo de São Paulo. Preside o Fórum Nacional de Secretários de Estado da Habitação e Desenvolvimento Urbano. Foi presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo, o Secov, e da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, AELO. Amari também foi vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e da Confederação do Imobiliário dos Países de Língua Portuguesa. Flávio é filiado ao PSDB e é o atual presidente do ITV, o Instituto Teotônio Vilela de São Paulo. Boa noite, secretário Flávio Amari. Boa noite, Fabrício. É um prazer muito grande poder participar com você aqui dessa web conference, ou desse chat, ou dessa live, ou seja, como a gente for chamar. Uma boa noite especial também a todos que nos acompanham aqui na live do Diário de São Paulo. É uma honra muito grande poder participar de tão importante veículo de comunicação, como você bem colocou. Eu sabia que era centenário, não sabia que era bastante tempo assim. 1884 para 2020 são 136 anos, se eu não estiver fazendo a conta errada, ou seja, muito importante veículo de comunicação, tradicional na história do nosso país, passando desde a época do império do nosso país aqui, passando pela programação da República, ou seja, um veículo de comunicação muito tradicional. Então, uma honra muito grande poder participar com você desse papo aqui pela internet. Uma pena a gente não poder estar perto um do outro. Espero em breve a gente poder fazer esse tipo de relato de entrevista e tal, próximos um do outro e transmitindo para as pessoas. Fica aí o convite para o próximo, Fabrício, a gente fazer isso daí, um ao próximo ao lado do outro e transmitindo pela internet. Mas uma boa especial a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Flávio, já está registrado o convite aí das entrevistas presenciais, né? E como curiosidade, você bem citou a longevidade do jornal, 136 anos, e a maior curiosidade foi que o Diário Popular, então, na época, deu o furo da Lei Áurea. Essa é a grande curiosidade histórica do Diário. Bom, Flávio, vou começar. Para a gente entrar aqui, para quem não te conhece, Flávio, antes de falarmos da sua gestão à frente da secretaria, eu gostaria que você falasse inicialmente sobre sua atuação como empresário e ex-presidente do Secov. Eu gostaria que você falasse, porque a gente chega como secretário e as pessoas que não conhecem falam, mas como que ele chegou lá? Então, um pouco da sua história contado pela sua prisma, não só de uma passagem de biografia, que nem eu te apresentei há pouco, né? Estou te passando a palavra. Obrigado. Eu tenho uma empresa familiar, não sou mais gestor da empresa, obviamente. A empresa foi fundada pelo meu pai, o Renato Amari, que foi prefeito de Sorocaba, deputado federal, deputado estadual. Nos anos 90, ele se afastou da empresa e passou o comando da empresa para mim, empresa de loteamento na cidade de Sorocaba, onde a gente atua apenas localmente, empresa familiar, pequena, mas que já fez mais de 25 mil terrenos na cidade de Sorocaba. Então, uma empresa tradicional e que eu hoje, após assumir a secretaria, passei a gestão dessa empresa nossa familiar para minha filha mais velha, Amanda, que tem 25 anos, e para minha irmã mais nova, que tem 40 anos. Então, elas hoje que são responsáveis pela gestão da nossa empresa. E eu fiquei focado na Secretaria da Habitação. E tive muitas passagens na área institucional por entidades de classe. Desde muito cedo, desde criança, inclusive, eu frequentava entidades junto do meu pai, da ELO, por exemplo, nos anos 80, eu em 1970, aos 10 anos já frequentava as reuniões da Associação de Loteadores do Estado de São Paulo, que se tornou uma associação nacional. Então, desde muito cedo, aprendi a importância da união e da coletividade, buscando construir de forma conjunta melhorias para o ambiente de negócio, para o setor, para a comunidade, desde sempre fazendo isso. Assumi, depois de trabalhar e ser diretor regional da entidade, da ELO ainda, vice-presidente, assumi a presidência da entidade, depois também assumi a delegacia regional do Secov em Sorocaba, virei vice-presidente do interior da entidade, assumindo a presidência em 2016,
Secov, que é uma entidade também que congrega mais de 100 mil empresas do estado de São Paulo, é a maior associação, o maior sindicato, a gente chama hoje de entidade, de associação, mas é o maior sindicato da América Latina, muito importante e relevante, com papéis importantes também, buscando não só a melhoria do setor, mas pensando no país. Fiz isso bastante também na minha gestão, pensando e apoiando a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização, o teto dos gastos, ou seja, uma atuação bastante importante, sempre política, mas nunca partidária. Como presidente da entidade, sempre atuei de forma política, não partidária. E, após receber o convite do governador João Dória, recém-eleito, tenha participado, inclusive, da elaboração do plano de governo da gestão do João Dória e também do Geraldo Alckmin, acabei recebendo o convite do governador para assumir a Secretaria da Habitação. Eu que sempre estive do outro lado do balcão, fazendo críticas, cobrando ações importantes, a melhoria das ações, a desburocratização do processo de licenciamento e de aprovação de projetos. Quando recebe um convite assim, eu aceitei de pronto, até porque é muito fácil criticar, o difícil é construir, o difícil é fazer. Então, quando recebi esse convite, aceitei de pronto, e tenho feito e buscado desempenhar uma função sempre alinhado com o setor produtivo, olhando para as pessoas mais carentes e buscando ampliar a oferta de habitação para a população de mais baixa renda, entendendo a importância que tem, sim, o setor produtivo, mas o papel do Estado, buscando sempre olhar, como eu disse, a população mais carente, que é o norte da nossa gestão. O nosso governador João Dória sempre diz que a gente tem que buscar pensar de forma criativa, inovadora, olhar para frente, não fazendo igual como sempre foi feito, mas sempre olhando as pessoas mais carentes. E na área da habitação é fundamental. A necessidade habitacional, o sonho da casa própria é presente em milhares, eu diria, mais de 1 milhão de pessoas no nosso estado de São Paulo. E assim tenho feito desde 1º de janeiro de 2019, trabalhando muito no ritmo do nosso governador João Dória e vice-governador Rodrigo Garcia, que é muito intenso, inclusive aos finais de semana, trabalhando bastante, viajando e conhecendo a realidade das pessoas. Muito bom, secretário. Agora vamos falar sobre a Secretaria de Habitação, né? Na política habitacional do governo de São Paulo, há 2 principais programas e ações, né? Vamos dizer assim, o programa Nossa Casa e o programa Cidade Legal, né? Gostaria que nos falasse sobre eles. O programa Cidade Legal é um programa muito importante de regularização fundiária. Famílias que vivem há décadas no seu imóvel e não têm o título de propriedade, não tendo a possibilidade de ter o crédito imobiliário, comercializar o seu imóvel de maneira adequada, passar isso para os seus herdeiros no momento de necessidade de doação ou também de morte, e também não tem as obrigações, pois quando não tem, não pagam também os impostos. Então, uma ação importante do programa Cidade Legal, de regularização fundiária do Estado de São Paulo, é o convênio com a prefeitura, são mais de 550 prefeituras conveniadas, onde a gente busca hoje a regularização de mais de 10 mil núcleos. Nós já entregamos nesse ano e 10 meses, ano e 9 meses de gestão, quase 30 mil títulos de propriedade, ou seja, uma ação muito importante, muitas ainda em elaboração, entregas constantes, hoje de maneira virtual. Nós temos uma entrega planejada para o dia 15 de mais de 400 títulos de maneira virtual em alguns municípios. No dia 14, uma entrega nova, inovadora, inclusive, por drive-thru. Ou seja, nós vamos fazer uma entrega de título por drive-thru em Mogi Guaçu. Ou seja, ações importantes de regularização. E eu sempre busco, Fabrício, além de entregar o título, conhecer a realidade das famílias, conversar com as famílias, entender a importância. E a última que eu estive foi no município de Quadra, ali na Castelo Branco, onde eu pude conhecer uma família do seu Chico. O avô da avó dele já morava na casa mais de 100 anos e não tinha o título de propriedade, respeitando, obviamente, a legislação federal, a 13465, em que tem todo o regramento, enfim, tem todo um processo, um procedimento de fazer com que a gente faça esse registro das famílias a custo zero, mas é uma ação muito importante de cidadania e também de redução do déficit habitacional, que traz segurança jurídica para as famílias e traz também a possibilidade para essas famílias obterem crédito imobiliário para um financiamento de um pequeno negócio, também de comercialização do seu imóvel, mas principalmente a cidadania das famílias terem o título de propriedade dentro do programa Cidade Legal. E dando a sua pergunta no programa Nossa Casa, foi um programa inovador que nós fizemos, lançado pelo governador João Dória no final do ano passado, onde a gente buscou fazer uma parceria
buscando mudar um pouquinho aquela característica que sempre existiu e que é custosa, até porque quando a gente contrata a produção habitacional pela CDHU, o custo é mais elevado, até porque a gente tem que pagar toda essa conta, carregar o financiamento, ou seja, a carteira de recebível fica dentro do Estado, e o Estado acaba funcionando como um pequeno banco e não tendo os recursos suficientes. Então, a ideia do Nossa Casa é buscar, em parceria com a Caixa Econômica Federal, que atua assim como um banco, um agente financiador, fazendo com que ela faça o financiamento, uma parceria com os municípios que doam o terreno para a construção de um conjunto habitacional, o governo federal, que entra também com o subsídio, e o Estado de São Paulo entra como facilitador, colocando também recursos a título de subsídio, um cheque para essas famílias, e a união entre o município, o Estado e o governo federal, com o financiamento da Caixa Econômica Federal, trazendo investimento privado para tudo isso. Eu acredito que dessa forma nós conseguimos fazer mais rápido e de forma menos custosa para o Estado, atendendo mais famílias. Claro que quando a gente muda um sistema, a transição é um pouco mais demorada, porque o ciclo operacional da produção habitacional é bastante longo. Então, nós estamos buscando fazer essa adequação no sistema de construção e de atendimento habitacional às famílias de baixa renda, desde o início da gestão, de forma criativa e, como eu disse, de forma menos custosa também aos cofres públicos. Então, nós acreditamos que nós faremos mais com menos nessa modalidade que é o Nossa Casa, que tem 3 vertentes. Resumindo, a Nossa Casa CDHU, nós pegamos todos os terrenos da companhia e colocamos isso aí num credenciamento de empresas, mais de 11 mil unidades, onde já está em parceria com a Caixa Econômica Federal, sorteio já feito, famílias já selecionadas para que a gente possa atender. O Nossa Casa Preço Social, que é uma nova modalidade também, onde a gente traz os terrenos maiores das prefeituras e traz aí uma vitrine totalmente digital, onde as empresas podem fazer um processo de licitação, de concorrência e propostas para todos nós, e o Nossa Casa Apoio, onde a gente coloca recursos públicos para, de forma subsidiada, ajudar as famílias. No início desse ano, nós colocamos 200 milhões de reais para fomentar a produção de mais de 15 mil unidades no estado de São Paulo, 15.296 unidades dentro do programa Nossa Casa Apoio. Nós acreditamos que nós faremos 60 mil unidades dentro da modalidade Nossa Casa, na nossa gestão, nesses 4 anos da nossa gestão na frente da Secretaria da Habitação. De forma muito resumida, Fabrício, eu tentei colocar os 2 programas para você, podemos detalhar um pouco mais se você entender que deve. Claro, é o que eu digo, para nós, para mim, para os nossos web espectadores também, que não conhecem, passam a conhecer, né? Os programas, e alguns deles podem se encaixar e buscar isso. E então é uma informação de utilidade pública, a gente tem que sempre passar o que o governo faz, afinal, todo o nosso dinheiro, o pagador de impostos, quer essa transparência do que se faz com esse dinheiro todo do Estado que recolhe, e não é pouco. Secretário, considerando que a CDHU é uma empresa que já produziu mais de 500 mil unidades habitacionais, é uma empresa que não dá prejuízo, pelo contrário, né? Tem superávit, e uma carteira de aproximadamente uns 800 mil clientes. O projeto de lei, o PL 529/2020, chamado pelo governo de Programa de Modernização Administrativa, ele prevê a extinção da CDHU. Quais são as justificativas para isso, secretário? Só uma retificação, Fabrício. A nossa carteira de clientes são 300 mil. Dos 500 mil, 300 ainda pagam a prestação. Como eu disse, a ideia é fazer com que a gente gaste menos recursos na estrutura para poder ter mais recursos na produção habitacional, gerando emprego e atendimento às famílias. Então, a ideia é buscar fazer com que a proposta de extinção da companhia, ela traz mais recursos para investimento na medida em que a gente vai ter menos gasto com a estrutura de pessoal. Algumas estruturas nós vamos abrigar dentro da própria Secretaria da Habitação, que vai ter uma estrutura um pouco mais robusta para que a gente possa dar atendimento habitacional. Mas nós vamos fazer uma reformulação na companhia e fazendo como exemplo para você, inclusive, quem nos acompanha, o governo federal fez o Minha Casa Minha Vida com mais de 5 milhões de unidades produzidas e não teve um estatal fazendo tudo isso. Foi um programa em parceria
com os governos, com iniciativa privada, fomentando a produção habitacional. A ideia é fazer alguma coisa parecida, trazendo algumas dessas pessoas, técnicos importantes, para dentro da estrutura da Secretaria da Habitação, mas numa estrutura muito mais enxuta do que a própria companhia hoje, para dessa forma ter mais recursos para investir. A estrutura não precisa ter um sistema financeiro dentro da CDHU, a CDHU não precisa ser um banco, podemos utilizar a Caixa Econômica Federal para fazer o financiamento para essas famílias, nós podemos buscar a otimização com parcerias para a produção habitacional dentro da companhia, e a política habitacional será feita pela própria Secretaria da Habitação. Então, essa é a ideia e o conceito, e dentro desse PL 529, Fabrício, tem outras propostas, eu vou citar uma ou duas, tem a SUSEM, por exemplo, que é a Superintendência de Endemias. Nós temos a maior pandemia da história moderna e ninguém ouviu falar da SUSEM, ou seja, uma superintendência para cuidar de endemias, então ela está sendo proposta extinção também. Tem uma outra que é a FURP, que é a Fundação que Produz Remédios Populares. Pode parecer estranho a proposta de extinção de uma fábrica de remédios populares. Acontece é que essa fábrica custa hoje 90 milhões de reais aos cofres públicos para produzir 30 milhões de medicamentos. Ou seja, nós gastamos do nosso dinheiro, dos nossos impostos, que nós pagamos 3 vezes mais para produzir medicamentos. Então, nós temos que buscar dar otimização aos recursos públicos. E na habitação vai ser exatamente a mesma coisa. Nós vamos buscar os mesmos recursos para fazer mais unidades habitacionais, mais casas, mais apartamentos, mais atendimento habitacional para essas famílias, com o conceito das parcerias, do conceito do Nossa Casa, como eu coloquei previamente na resposta anterior. Ou seja, essa é a ideia, buscar fazer mais com menos. A política habitacional ela será mantida pela Secretaria da Habitação. Essa é a proposta feita para a Assembleia Legislativa, que deve ser votada entre hoje e nos próximos dias a aprovação desse projeto de lei pelos nossos parlamentares. Flávio, até título de curiosidade aqui, você falou que são 300 mil, né? Na verdade, clientes ativos pagando parcela, mas você tem esse dado histórico de quantos clientes já teve, ativos e inativos, vamos dizer assim, esse número? Sim, a produção habitacional foi de 550 mil unidades na história da companhia. Se nós temos hoje pouco mais de 300, 320, 330 mil clientes ativos, ou seja, nós já tivemos aí, está diminuindo, na verdade, os clientes ativos, até porque nós estamos buscando mudar um pouco a composição da produção habitacional. E tem uma ação importante que nós fizemos, Fabrício. Muitos desses clientes pagavam uma prestação tão pequenininha que custava mais caro para o Estado emitir o boleto de cobrança e fazer toda a gestão do recebível do que o valor que recebia. Então, nós temos uma política de um desconto forte para essas famílias, para eles poderem quitar a prestação e quitar o contrato todo. Então, com pouco mais de R$1.000, R$2.000, eles têm a capacidade de quitar o contrato. E é muito menos custoso para o Estado fazer a gestão de uma parcela de R$10, de R$20, custa muito caro fazer essa gestão. Então, essa possibilidade de quitação antecipada é uma ação importante que nós fizemos dentro da companhia, também na experiência que nós temos na gestão privada, de fazer uma boa gestão dos contratos. Então, isso trouxe uma economia também aos cofres públicos, numa melhor gestão da carteira de recebível da companhia. Uma outra ação importante que nós fizemos na CDHU foi que os novos contratos têm juros zero. Ou seja, as famílias podem ter uma previsão, uma previsibilidade no pagamento muito maior. Claro que tem a correção, sim, porque é um contrato de longo prazo, mas os juros é zero. Então, as famílias podem ter um planejamento adequado, ou seja, ações importantes que podem parecer pequenas, mas têm um impacto muito grande na vida dessas famílias e na vida das pessoas mais carentes, que são os mutuários da CDHU do Estado de São Paulo. Sim, Flávio. Então, hoje, você até citou há pouco, mas assim, há condições especiais para o fomento da habitação social, né? Com linhas de financiamento direto para a companhia, que você falou que não faz mais sentido a companhia ser um banco internamente para isso. Como ficará esse crédito, principalmente pelos relatos que eu já tive, sobre a burocracia, né, de você comprovar renda, o cara mais humilde hoje é muito simplificado diretamente na companhia, isso indo para o setor privado ou até para os bancos que são de economia mista, mas ele em parceria, né,
Como que ficaria isso? Vocês passariam alguma condição nesse sentido da burocracia e comprovação de renda ser menos burocrática possível e realmente deixar o acesso habitacional do mesmo jeito que a companhia hoje financia? Você tem toda a razão, Fabrício. Tem uma parcela da população carente que não tem a capacidade de endividamento e o crédito aprovado junto aos agentes financeiros nacionais. E daí entra, sim, o papel importante do Estado. Nós estamos estruturando, nós estamos buscando construir um modelo, seja através de um fundo garantidor, seja através de um financiamento específico para essas famílias, ou um programa de subsídio complementar ao do governo federal, buscando encontrar um caminho. Ou seja, nós não vamos deixar de atender essas famílias, mas nós vamos buscar não atender aquelas famílias que o sistema financeiro pode atender. Com isso, a gente reduz drasticamente a nossa necessidade de capital inicial para fazer o financiamento bancário para essas famílias. Então, nós estamos estruturando todo esse processo, e você tem razão no comentário, até porque uma parcela significativa da população não tem essa capacidade de ter o crédito aprovado. Então, no futuro, a ideia é buscar dar um atendimento, sim, específico para essas famílias, numa modelagem, talvez, de um fundo garantidor de crédito, que a gente pode usar dentro da própria estrutura da Secretaria da Habitação, essa ferramenta para poder dar essa possibilidade de acesso ao crédito imobiliário para essas famílias com uma renda que não podem ser comprovadas, com dificuldade de pagamento, e famílias mais carentes do nosso estado de São Paulo. Perfeito, Flávio. Agora eu queria ir para a questão da política federal, tá? O programa federal Casa Verde e Amarela abrange todo o país, né? Então, quais as diferenças dele para o Minha Casa Minha Vida, se houver, claro, né? Ou o governo federal somente está mudando as marcas dos programas, né? E que tipo de suporte na produção habitacional de interesse social poderá dar a política habitacional do Estado aqui de São Paulo? Eu vejo com bons olhos o programa federal, programa lançado pelo ministro Rogério Marinho e também pelo secretário nacional da Habitação, Alfredo dos Santos. Eu também presido o Fórum Nacional dos Secretários de Habitação, ou seja, congrega todos os secretários do país que cuidam da habitação. Nem todo o estado tem uma Secretaria da Habitação. Então, o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem a Secretaria de Obras, que congrega ali a Secretaria da Habitação. E isso vale para outros estados do Brasil também. E nesse diálogo com os outros secretários ou responsáveis pela área da habitação, nós entendemos positivo esse programa lançado pelo governo federal, embora as alterações ainda foram muito pequenas. E tem alguns números que não foram ainda revelados, que vão ser revelados na regulamentação. Por exemplo, o programa de subsídio federal. Não foi claro ainda e não está publicado ainda a regulamentação, a normatização que vai regrar a política de subsídio. Foi colocado, e daí é o único ponto que eu discordo, Fabrício, onde eles colocam uma taxa de juros diferenciada para o norte, nordeste, e sul, sudeste e centro-oeste. Eu entendo que as pessoas de baixa renda daqui deveriam ter o mesmo tratamento das famílias de baixa renda de qualquer lugar do Brasil, até porque são todos brasileiros. Então, eu acredito que essa, na minha opinião, é o único ponto que eu achei, me causou surpresa, na verdade, essa diferenciação. Mas respeito, até porque é uma decisão do governo federal, mas, de maneira geral, é um programa importante e que, numa parceria com o governo do Estado, e o governo do Estado de São Paulo tem um programa de fomento também, e ele é único no Brasil, onde a gente tem ali o programa de fomento, como nós colocamos o Nossa Casa, onde a gente tem um subsídio complementar ao governo federal, como tem também na Prefeitura de São Paulo, na Prefeitura de São José dos Campos. Algumas prefeituras têm essa política de subsídio também, que complementa o Estado e a União. Mas ainda faltam algumas regulamentações do governo federal para que a gente possa daí ter uma avaliação mais macro todo. Mas, a princípio, ele é um programa importante, ele é bem-vindo, até porque é importante que a gente tenha a parceria entre os três entes da federação na produção habitacional, e a relação nossa na Secretaria da Habitação, no Fórum dos Secretários, com o Secretário Nacional da Habitação e com o ministro Rogério Marinho é muito importante. Tem se mantido assim para a gente poder compartilhar informações, e o Estado ajudou o governo federal na elaboração, inclusive, desse programa, que consta também ali um capítulo importante de regularização fundiária. Então, nós colaboramos muito dentro do capítulo da regularização fundiária junto ao governo federal. E temos buscado ter esse contato frequente
com o MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, e também com o Secretário Nacional da Habitação, na colaboração também nessa regulamentação do processo do programa Governo Federal da Casa Verde e Amarela. Perfeito. Secretário, essa questão da divisão, né, sobre dividir o país, né, eu sou sempre a favor da igualdade socioeconômica, né, você fazer a diretriz, né, o parâmetro de escolha das políticas públicas como um todo em relação à questão socioeconômica. Eu defendo isso desde raça, tudo é socioeconômica, porque hoje em dia nós temos brasileiros, né, que nem o senhor disse. Então, acho que essa divisão por norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, né, e não olhar o socioeconômico, porque você tem o brasileiro como um todo, né, então teria que ser universal essa política, né. E agora, falando sobre, você, na sua biografia, sempre defendeu a política por meio das relações institucionais e hoje, do outro lado do balcão, você tem que fazer uma interlocução com os movimentos sociais de luta por moradia, né? E a minha questão é, como é feita essa relação institucional junto a eles, né? A gente sabe bem que vem uma pressão muito forte em relação à ocupação, principalmente na capital paulista, sobre a ocupação dos prédios públicos e privados do centro para a moradia de sem-teto ou enfim, né, situação de rua. Como que o senhor vê essa questão e como é essa interlocução com os movimentos sociais de luta por moradia aqui no Estado? Antes de assumir, Fabrício, em dezembro de 2018, eu pedi ao então secretário municipal de habitação de São Paulo, Fernando Chucre, para que fizesse uma conversa, e eu participei lá na Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, aqui no centro de São Paulo. Ele me convidou para essa reunião e também os vários movimentos sociais para que eu pudesse me apresentar. Eu sou uma pessoa que gosta do diálogo, acho importante o diálogo, o respeito das pessoas. Nem sempre a gente concorda com tudo que a gente ouve e nem todo mundo concorda com o que você fala. Mas é importante a gente manter o diálogo, a gente manter essa abertura e ouvir as pessoas, entender e separar as pessoas dos problemas, e cada um tem uma ideologia, um entendimento das políticas. Então é importante que a gente tenha esse diálogo. Eu mantive esse diálogo e mantenho esse diálogo com todos os movimentos sociais. Claro que alguns respeitam a Constituição, e eu não tenho nenhuma divergência conceitual com vários dos movimentos. Tem alguns outros que eu divirjo completamente, ou seja, eles desrespeitam a Constituição, invadem propriedade, fazem badernas, ou seja, alguns movimentos eles não cumprem, no meu entender, o papel. Não é por isso que eu deixo de ter o diálogo, a conversa, e mantendo uma boa relação com todos eles, independente de concordar ou discordar. Mas para que a gente possa buscar ter uma política habitacional adequada, é importante, Fabrício, a gente entender a composição do déficit habitacional. Porque o déficit habitacional não é só construir casa num terreno limpo. A gente tem que buscar várias alternativas na elaboração e da busca da diminuição do déficit habitacional. Então, entendendo o déficit, a gente busca soluções específicas para cada problema. E também entendendo a regionalização do déficit. Cada região do Estado tem uma característica diferente, entendendo, então, os números absolutos, relativos e a composição do déficit, a gente busca soluções customizadas. E os movimentos sociais podem ser aliados a esse processo. Vou dar um exemplo. Hoje o déficit habitacional no Estado de São Paulo é de 1,2 milhões de habitações. Não são só casas novas. 60% do déficit é o ônus excessivo do aluguel. Famílias que têm até 3 salários mínimos e que pagam mais de 30% da sua renda no aluguel. E a gente tem ali outras composições, a coabitação, com mais de 2 famílias residem na mesma residência sem querer. Muitas vezes as pessoas querem morar com seus pais ou com o seu cunhado, mas não sempre eles querem. O adensamento excessivo, quando mais de 3 pessoas dormem no mesmo cômodo no imóvel alugado. E a moradia inadequada. E daí sim, para cada um desses problemas, nós temos soluções específicas. Por exemplo, nas moradias inadequadas, nós estamos buscando construir um programa de melhoria habitacional, onde a gente faz a regularização fundiária e faz a adequação da moradia.
precisa fazer uma casa nova, mas se a gente fizer um banheiro, se a gente fizer a cobertura do telhado, fazer a parede para aquelas pessoas e dar uma melhor condição de habitabilidade, você não precisa tirar e remover essas pessoas e fazer em outro lugar. Se você busca, por exemplo, o adensamento excessivo, se a gente buscar construir um cômodo a mais naquela casa, se tiver terreno, você resolve o problema do déficit sem fazer uma nova casa. Ou seja, soluções específicas para cada um dos problemas. Regional, a mesma coisa. O maior déficit proporcional do estado de São Paulo está na Baixada Santista. Ali é maior proporcional, não em números absolutos, mas o próprio relativo. Está na Baixada Santista, nas palafitas. Nós estamos buscando estruturar um programa de parceria público-privada com os municípios do Guarujá, São Vicente, Cubatão e Santos, buscando tirar essas 20 mil famílias que hoje vivem em palafitas e que são responsáveis por uma boa parte do déficit habitacional. Quando a gente entende a composição do déficit e a regionalização do déficit, nós buscamos construir soluções específicas. E os movimentos sociais podem e são aliados a esse processo, desde que respeitem as regras. Nós fizemos uma redução, Fabrício e todos que nos acompanham aqui, no final do ano passado, vindo inclusive do próprio Conselho Estadual da Habitação, que proíbe o Estado de dar o atendimento habitacional aos movimentos, entidades e associações que promovam invasão de terra, invasão de bens públicos ou privados. Ou seja, não é possível que a gente aceite invasões novas no estado de São Paulo. Nós temos que buscar dar o atendimento, mas não é invadindo propriedade que a gente vai sentir a pressão e vai ter que furar a fila para essas pessoas. Tem uma sequência, tem uma fila, tem um processo de sorteio. E eu não acredito que invadir propriedades e furar fila seja um movimento adequado, uma ação adequada para os movimentos sociais que fazem esse tipo de ação. Bom, secretário, essa questão lá de Santos, realmente, na Baixada Santista, eu tive uma vez e conheci lá a Vila Gilda, que é palafita, né, no dique da Vila Gilda, ali e é histórico, é antigo, é uma condição subhumana mesmo de sobrevivência ali, precisa realmente dar essa atenção ali na Baixada Santista. E durante a pandemia, secretário, quais foram as ações da Secretaria de Habitação, pois em relação à inovação, né? O que teve que reinventar ali no atendimento de serviços? Quais foram as ações que tiveram que inovar e acelerar para estar dentro dos produtos e dos serviços que são feitos pela CDHU, pela Secretaria, como os processos do Cidade Legal, de dívida de mutuário, nessas questões, assim? Só para complementar, você falou a visita nas palafitas, Fabrício, eu também tive a oportunidade, isso me sensibilizou também, te sensibilizou, como você acaba de falar, quando a gente visita. Eu sempre que faço uma entrega de casa ou entrega do título de regularização, sempre que eu viajo, eu busco visitar as casas das famílias, não a casa nova que ela está recebendo, mas a casa onde ela vive, ou o lugar que ela vive. Eu acho que quando a gente visita e conhece a realidade das famílias, no local que elas estão, olhando com os olhos, a gente sente com o coração. E quando a gente sente com o coração, dá mais motivação para a gente poder trabalhar e vir entender o resultado do nosso trabalho aqui no gabinete em São Paulo, para que a gente possa, assim, transformar a vida das pessoas. Então, a visita na casa de cada uma dessas famílias é fundamental e tem sido fundamental para fortalecer ainda mais o trabalho da nossa equipe na Secretaria de Habitação e na CDH. Voltando à tua pergunta agora. Então, dentro da pandemia, nós reinventamos, buscamos dar continuidade às ações, seguindo a orientação, a determinação do nosso governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, que deu orientação para que a gente buscasse, respeitando todos os protocolos, mas buscar dar continuidade nas ações. As construções não paralisaram. As obras no estado de São Paulo, sejam públicas ou privadas, mantiveram. E foram muito importantes, porque mantiveram o nível de emprego na construção. Hoje a construção está com o PIB crescente e tem ajudado na manutenção do nível de emprego e também na recuperação econômica do Estado. Então, todas as obras da companhia continuaram ativas, é claro que respeitando as regras de temperatura, isolando as pessoas por cômodo na construção, checando e isolando as pessoas um pouco mais idosas, ou seja, respeitando o regramento, mas isso tanto nas obras públicas quanto também nas privadas, que eu também trabalhei como interlocutor do setor produtivo dentro do Plano São Paulo para construir esses protocolos de atendimento em vários setores da economia. As entregas não paralisaram.
acabou um pouco o charme, a alegria daquela festa bonita de abraçar, de beijar, chorar e tal, mas a gente manteve toda a nossa programação de entregas. Mais de 5.000 casas foram entregues nos últimos meses, de maneira administrativa. Cada um na sua casa nova, uma equipe mínima de 1 ou 2 pessoas da CDHU para fazer a vistoria, assinar o contrato e entregar a chave, e também dentro do programa Cidade Legal, entregas virtuais com os prefeitos, e os prefeitos entregando cada um na casa das famílias, o título de propriedade, enfim, uma agenda contínua dentro da pandemia. Os sorteios que a gente fazia nas praças públicas com 10.000 pessoas, no estádio, 20.000 pessoas, eu fiz alguns desses e é muito emocionante. As pessoas desmaiam no nosso abraço, choram, é uma emoção muito forte. Eu choro junto com eles, porque a gente vive a emoção com as famílias. É muito emocionante, é muito forte aquele momento para tantas pessoas. Ficou sem graça, mas a gente manteve a agenda. Fizemos sorteios de mais de 11.000 unidades habitacionais no estúdio que nós montamos lá na Secretaria de Habitação, lá na CDHU, no centro aqui de São Paulo, onde nós fizemos de maneira digital tudo isso. Então, todos os inscritos acompanhavam, e podem até acompanhar, porque está na nossa rede social, da CDHU, da Habitação, no YouTube, esses sorteios digitais que aconteceram em mais de 100 municípios, 111 municípios, 11.000 unidades, sorteios digitais, auditoria externa, todo um procedimento adequado, dando segurança para o processo, ou seja, tudo correto, sem emoção, mas mantendo a agenda total da Secretaria, da CDHU, mesmo durante a pandemia, nós mantivemos essas ações, Fabrício. Perfeito, secretário. Secretário, na vida pós-Covid, como o senhor vê a questão do home office, né? Considerando que há uma melhora na mobilidade urbana, né? Mas, por outro lado, as ocupações dos escritórios, como Faria Lima, JK, aqui em São Paulo, Paulista, Berrini, que são centros de escritórios, né? Está um deserto, né? O que economicamente isso pode estar sendo piscado o sinal de alerta, né? Para manter a economia, porque as pessoas não vão circular mais, né? Porque isso atinge diretamente os builds todos, né? Que as pessoas não vão mais trabalhar, ficam em casa, e toda a estrutura e a infraestrutura ali do entorno, entre restaurantes, tudo que as pessoas consumiam ali, pode também ser afetado, né? Por um lado, o home office ajuda a mobilidade, como essa dicotomia, como é que você enxerga isso? Acho que a pandemia acelerou um processo, Fabrício. Nós não conhecíamos várias ferramentas de trabalho onde a gente poderia, como a gente fazendo exatamente aqui agora, nós dois, cada um no seu canto, várias pessoas acompanhando nas suas casas, no seu trabalho, no seu celular. Então, a gente descobriu e acelerou esse processo. Eu acredito que com a vacina e dando a segurança para as famílias e para as pessoas voltarem a ter contato, a nossa característica de povo brasileiro, latino, que gosta e preza muito o contato pessoal, nós começamos a nossa conversa, falando, pô, que está do teu lado aí, te conhecendo pessoalmente. Então, nós temos essa característica como povo. Eu comentei aqui agora, eu gosto daquelas festas que eu abraço as pessoas, vou na casa delas, então, nós temos essa característica. Eu acredito que muito vai voltar no comum. E uma parcela vai continuar do jeito que a gente está fazendo hoje. Reuniões que vão ser virtuais, utilizando as plataformas das digitais de comunicação em grupo, que facilitou muito a vida de muitas pessoas. Mas o contato pessoal, eu acho que ele vai continuar existindo. Diminui, é verdade, mas ele vai continuar existindo quando as pessoas tiverem segurança para voltar às ruas. Muito já se voltou. A gente percebe nessa continuidade do Plano São Paulo, na flexibilização já de várias atividades, dos horários específicos, dos escritórios, muito já voltou ao comum, com as cautelas do álcool, da máscara, do distanciamento, uma nova forma de cumprimentar as pessoas, evitando aquele abraço, beijo, mas eu acredito que, de forma gradativa, nós vamos buscar uma reinvenção, mas os escritórios da JK ou da Faria Lima, eles vão ser ocupados de novo. Até porque, numa mudança, acho que casas do interior vão ter mais, vão ter mais necessidade, ou seja, as pessoas vão buscar mais essas casas do interior, buscar algumas casas ou habitações em municípios onde tem aeroportos regionais, vai ter um pouco dessa migração para o interior. Mas é uma parcela disso.
Muitas atividades requerem esse contato pessoal. Então, eu acredito que a pandemia acelerou o processo. Algumas das atividades vão continuar sim digital, mas com a segurança da vacina, a gente deve voltar a restabelecer os escritórios, mas algumas empresas ou empresários ou pessoas vão voltar sim, vão buscar na migração, buscar alternativas na macrometrópole de São Paulo e também cidades com aeroportos regionais, fazendo uma divisão do trabalho e ficando mais tempo, talvez, em casa, do que só o sábado e domingo, fazendo um final de semana mais prolongado e fazendo o trabalho das suas casas na sexta-feira e talvez na segunda, e fazendo uma semana mais curta, presencial, nos grandes centros urbanos, como é o caso da nossa cidade de São Paulo. E nessa questão do home office, como chegou, acelerou esse processo, né? Você tem aí já uma ideia dos projetos, a tipologia habitacional voltada a home office na política da secretaria? Já está voltando o olhar também para isso? Quando a gente olha uma população de mais baixa renda e o tipo de trabalho dessas famílias, a presença do home office é muito pequena. Então, são trabalhos, normalmente, eu não estou falando que isso daí é geral, mas de maneira mais ampla, os trabalhos que existem na população de mais baixa renda, eles são ainda muito presenciais. São tipos de trabalho que as pessoas precisam estar no local de trabalho. Então, o impacto é menor para essas famílias do home office, do teletrabalho. Então, as adequações, a gente busca hoje dar o atendimento habitacional. Então, não vai mudar o projeto, não temos espaço para ampliar um projeto para ter um atendimento para o home office para essas famílias. Nós temos que buscar dar o atendimento habitacional para essas famílias, buscando, sim, realizar o sonho da casa própria e olhando também a importância da construção de emprego e renda para a população. Fabrício, sempre que a gente constrói uma casa, a gente não está só realizando o sonho da família, a gente também está gerando renda e emprego para o nosso país, que é fundamental. Então, a construção é muito importante. E nesse período de pandemia e pós-pandemia, eu acredito muito no setor da construção, isso no sentido mais amplo, não só de habitação de população de mais baixa renda, mas na construção como um todo, obras de infraestrutura, habitações de alto padrão, lajes corporativas, shopping center, ou seja, a construção de uma maneira mais ampla. Eu acredito muito que vai ser essa atividade econômica uma das principais atividades responsáveis pelo crescimento econômico, pela retomada econômica do nosso país, e já está provado isso. O nível de emprego da nossa atividade econômica da construção já gerou 50 mil empregos agora, mesmo na pandemia, e é responsável pelo crescimento do PIB agora no estado de São Paulo, mesmo no momento difícil. Então, eu acredito sim na atividade no setor econômico da construção para a retomada econômica do nosso país. Boa, Flávio. No começo desse ano, a gente teve a aprovação da PEC, né, pela Assembleia Legislativa de São Paulo, alterando o artigo 180 da Constituição Estadual, né, com o objetivo de não proibir o uso de áreas institucionais para a construção de HIS, né, habitação de interesse social. Eu gostaria que explicasse um pouco para quem está nos assistindo hoje, nossos web espectadores do Diário de São Paulo, o que são áreas institucionais, né? Teve essa discussão, veio essa luz sobre isso, mas o que são essas áreas institucionais e por que foi feito isso para não alterar se pode ou não pode usar isso para habitação de interesse social, Flávio? A lei federal, a 6766 de 79, de parcelamento do solo, obriga os empreendedores, quando fazem um parcelamento do solo, a destacar uma parcela, um pedaço do terreno, a título de área institucional e doar para o município. 5% do terreno de qualquer parcelamento do solo é doado ao município com essa característica, área institucional. É uma área que, conceitualmente, é para ser feito ali um equipamento público, escola, creche, posto de saúde, enfim, equipamento público. Muitas das cidades que nascem, na verdade, de parcelamentos do solo, isso vale para praticamente todas as cidades do Brasil, receberam essas áreas e a Constituição do Estado de São Paulo proibia a utilização dessas áreas institucionais para outra finalidade que não fosse o equipamento público. Curiosamente, a Constituição do Estado permitia a regularização. Então, se houvesse uma invasão nessa área, o Estado podia regularizar. Mas o Estado não podia fazer uma habitação regular nessa área.
Eu entendi equivocado esse conceito, conversando com os parlamentares, com os deputados estaduais, também aproveitando uma PEC do deputado estadual Carlão Pignatari, já tinha uma proposta de emenda à Constituição, da Constitucional do Estado de São Paulo, nós fomentamos essa discussão. Para quê? Para que os municípios que têm essas áreas institucionais pudessem ser aprovados pela Câmara. E também feito um estudo dizendo, olha, nesse bairro, nessa região, não há necessidade de mais uma escola, não há necessidade de mais um posto de saúde, essa região já está atendida. E o terreno está lá vazio. E a prefeitura gasta dinheiro para fazer a manutenção do terreno, gasta dinheiro para comprar um terreno mais longe do centro para fazer habitação de interesse social e não poderia usar esse terreno onde já existe trabalho, onde já existe estudo, onde já existe transporte coletivo, estrutura urbana. Então, com essa alteração feita muito importante pelo presidente da Assembleia, o Cauê Macris, que pautou isso no início desse ano, e o apoio dos parlamentares da Assembleia Legislativa, foi aprovada essa PEC. Então, hoje, o Estado de São Paulo permite, ou seja, não proíbe os municípios de usarem esses terrenos, validado pela Câmara, com estudo embasado de que aquela região não precisa mais de equipamento público, faz com que a gente possa ter habitação de interesse social, onde já existe o trabalho, onde já existe o estudo, onde já existe o transporte coletivo, fazendo com que a gente diminua o problema da mobilidade urbana e traga mais as pessoas que hoje teriam que morar na periferia da cidade para dentro da malha urbana, do tecido urbano. É um conceito urbanístico em que os arquitetos defendem, e eu também defendo. Ou seja, a gente tem que colocar e dar mais possibilidade para as famílias e essa convivência da mistura de renda e da mistura de uso dentro das cidades do nosso estado de São Paulo. Isso vale para cidades médias e grandes, Fabrício. Cidades pequenas não têm essa disponibilidade de áreas institucionais. Então, é uma ação importante que nós fizemos aqui e já tem surtido muito efeito. Em várias cidades do estado de São Paulo, os prefeitos já estão mandando às câmaras municipais pedidos de autorização, projetos de lei para poder fazer habitação de interesse social nessas áreas já dentro do tecido urbano, como a gente chama, os arquitetos urbanistas chamam de vazios urbanos. Nossa, secretário, eu também subscrevo isso, também concordo. Tem mais lógica, né? É uma questão que tinha que acontecer, né? As áreas institucionais não dá para repetir equipamento público, né? Que são os imóveis públicos, né? Para uma coisa que já tem ali, né? Se não tem um estudo ali de uma urbanizadora que faz todo o sentido de uma cidade inteligente, vamos dizer assim, né? Você só empata o dinheiro ali da população com a questão toda podendo ser resolvido um déficit habitacional, que a gente vem conversando nessa live entrevista aqui. E para quem chegou agora, estamos fazendo uma live entrevista com Flávio Amari, secretário do Estado de Habitação de São Paulo. Flávio, estamos encaminhando para o final dessa nossa live entrevista. Temos mais duas questões que eu quero colocar aqui, já agradecendo antecipadamente no final, né? E eu queria agora falar, a gente falou da Baixada Santista, falando sobre as visitas às palafitas, essas condições de trabalho, e tem uma outra situação da Baixada Santista que eu queria colocar aqui para você. Como que resolve o problema de investimento lá, considerando que a construção é muito mais cara na região, pois o solo é diferente e é problemático, né? O solo da Baixada demanda maior investimento, infraestrutura, né? Fundação, tudo mais, né? Então, como resolver esse problema do investimento lá na Baixada também? Custa mais caro mesmo, Fabrício, não tem muito milagre. A gente gasta mais para fazer uma construção quando o terreno ou quando o solo ele não tem tanta estabilidade. Faz parte do processo construtivo, como as construtoras fazem também hoje lá. Tem outro fator também que é importante e que limita também a construção. Quando a gente olha, e daí eu vou citar o exemplo de Santos, como você colocou, que é uma cidade que não tem muito mais para onde crescer. Santos, São Vicente, ali as áreas são muito restritas, tem poucas áreas disponíveis, onde a gente tem que manter, sim, a preservação ambiental, tem poucas áreas para expansão. Até por isso, essa razão, que o município de Santos tem uma estabilidade populacional, enquanto os municípios do entorno de São Paulo, como São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, tem um crescimento populacional bastante elevado, o município de Santos tem uma estabilidade populacional. Então, a gente vê ali que não tem um crescimento, mas a gente tem que buscar alternativas para isso.
Eu acredito que a alternativa que existe é a verticalização, talvez, algumas regiões da cidade, e a Prefeitura de Santos já fez uma oração no projeto de lei, entendendo a importância do melhor aproveitamento dos seus terrenos, considerando essa limitação territorial que existe, e de preservação ambiental e de custosa na produção de construção, então ampliando a possibilidade de edifícios mais altos, tendo um coeficiente de aproveitamento mais elevado. Então o município já fez isso. E um outro desafio que fica tanto para Santos quanto para São Vicente é o melhor aproveitamento da região central. Na busca que nós temos de preservar os nossos centros, nós estamos destruindo os nossos centros. Então a gente tem que buscar exemplos, eu gosto de citar sempre o exemplo de Lisboa, até porque as nossas cidades foram feitas pelos portugueses, então os planos diretores, e Santos e São Vicente, como a cidade mais antiga do nosso país, foi feita pelos portugueses. Nós podemos copiar também o que os lisboetas fizeram em Lisboa para buscar preservar o patrimônio histórico, mas ter o melhor uso dos centros urbanos. Então, a gente tem que ter, sim, um melhor aproveitamento do centro histórico. Isso vale para São Vicente, para Santos, para Campinas, vale também para São Paulo, onde a gente tem que buscar dar um aproveitamento melhor para o nosso centro, com ações importantes de preservar o patrimônio histórico, mas fazer, sim, a habitação, comércio, ou seja, dar vida para os nossos centros das nossas cidades. Bom, secretário, eu acredito também nas operações urbanas, né, que nem foi feito aqui em São Paulo, as operações, e no Rio de Janeiro também teve a operação urbana do Porto Maravilha. Só espero que não impacte os CEPACs, né, se forem emitidos, do potencial construtivo da Baixada Santista, como teve um erro de projeto lá no Rio de Janeiro, mas aqui de São Paulo funcionou muito bem, né, as operações consorciadas da Faria Lima é um exemplo, Berrini, Faria Lima, Roberto Marinho, e esse potencial construtivo aí, eu acho que na Baixada seria também a solução, concordo contigo nessa questão. Bom, secretário, agora vamos falar de uma parte que eu gosto muito também, já percebi que você também gosta, que é de política, e você tem uma atuação partidária hoje no PSDB, né? Você é secretário como presidente do ITV. O que é o ITV? É o Instituto Teotônio Vilela, é um instituto de formação política, né, que os partidos têm verba destinada para isso, verba pública destinada para a formação política, e por isso que todos os partidos têm que ter o seu instituto, né? E para mim, eu considero de suma importância para a formação de quadros políticos dentro dos partidos, né? Citei o ITV, que é do PSDB, mas no MDB também tem a Fundação Ulisses Guimarães, entre outros partidos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco do trabalho que você desenvolve à frente da gestão do ITV e como está a sua visão eleitoral aí para esse ano de 2020, secretário. Tenho trabalhado bastante no tema, gosto, como você colocou, acho importante, eu acho que todos nós somos seres políticos e a gente não deve negar a política, a gente tem que fazer a nossa política, defender o que a gente acredita, unir as pessoas em cima de um propósito. O governador João Dória me convidou para assumir a presidência do Instituto Teotônio Vilela no ano passado, eu aceitei também de pronto, eu sou uma pessoa de sim, e o Fabrício e todos que nos acompanham. Eu gosto de dizer os sims, e sei também os nãos quando precisa, mas a importância dos sims, quando a gente recebe convite nesse tipo de convite desafiador, eu gosto de dizer o sim, e disse esse sim também de pronto para o nosso governador Dória, para assumir a presidência do Instituto Teotônio Vilela, como você bem colocou, é o braço de qualificação dos nossos quadros políticos do partido, do PSDB, aqui no estado de São Paulo. Então, tenho feito isso desde o início, ainda o ano passado, com vários encontros regionais, presenciais no interior de São Paulo. Viajei muito nos finais de semana com encontros presenciais, buscando levar conhecimento, compartilhar informação, discutir políticas públicas em várias regiões do estado. Fizemos vários encontros também no próprio diretório do partido aqui em São Paulo, debatendo com a militância, discutindo bem aqui dentro do Congresso Nacional que houve do PSDB no ano passado em Brasília, discutindo a nossa posição como Estado de São Paulo em vários temas
Eu coordenei esse trabalho junto com uma equipe importante também do ITV, que muito ajuda, e voluntários, viu, Fabrício? Muitos voluntários que fazem esse trabalho acreditando na importância da política, na importância da discussão política, na busca sempre de construir um mundo melhor, um ambiente melhor para todos nós, uma sociedade melhor para todos nós. Quando veio a pandemia, mudou o norte do nosso trabalho. Nosso trabalho, que era presencial, como a política acaba sendo. A política ela é muito contato físico com as pessoas. O político gosta de contato físico com as pessoas e é importante que haja esse contato. Mas na pandemia não deu. Então, nós fizemos aí muitas ações usando plataformas digitais de palestras. Curiosamente, nós ampliamos muito a atuação. Nós tivemos aí participação de quase 8 estados nos nossos encontros semanais, quase 400, 500 pessoas em cada encontro, acompanhando palestras importantes de formação, discutindo legislação eleitoral, discutindo contabilidade durante o período eleitoral, marketing político, comunicação digital, uso de redes sociais, uma grade que nós fizemos de cursos e eventos, onde muitas pessoas participaram, e a gente pode ter, sim, essa atenção com todos esses pré-candidatos, na época pré-candidatos, hoje já são candidatos, mas na época eram pré-candidatos, e agora a gente parou um pouquinho, até porque os candidatos hoje estão na linha de frente, buscando fazer realmente o trabalho político, todos os partidos. Então agora é o momento desses candidatos irem para fazer esse trabalho de linha de frente. Eu, como presidente, tenho buscado dar apoio a esses candidatos do PSDB, tenho feito vídeo de apoio a esses candidatos semanalmente, eu reservo uma noite por semana para fazer vídeos, faço 30, 40 vídeos por semana para esses candidatos, numa noite aqui em São Paulo, no diretório do PSDB, dando apoio aos candidatos do partido, defendendo, sim, as teses do nosso partido, dando apoio a esses candidatos. Então, eu tenho feito isso com a militância da juventude do PSDB, com o Tucanafro, também com a Diversidade Tucana, com o PSDB Mulher, ou seja, uma agenda com todos os nossos militantes de todas as nossas áreas e regiões do Estado, buscando fazer o trabalho político partidário. Eu acho que a gente, defendendo o que a gente acredita, a gente constrói um mundo melhor. Eu tenho feito com muita dedicação, comprometimento, como eu gosto de fazer tudo na minha vida, Fabrício. Então, muita honra poder presidir o Instituto a convite do nosso governador e tenho desempenhado uma função importante também no partido, ajudando os nossos candidatos. Perfeito, secretário. Que deixar meu abraço ao Marco Vignoli, secretário também, presidente do partido do PSDB aqui em São Paulo. Queria aproveitar e falar que convido aqui a escrever e assinar um artigo de opinião para a gente publicar na nossa versão impressa e digital do jornal, viu, secretário? Que nós já publicamos 2 ou 3 artigos de um colega seu, só que do Paraná, o presidente do ITV do Paraná, mandar até um abraço para ele por ter colaborado com os artigos no Jornal Diário de São Paulo, o Edson Lau. Né, um grande abraço para ele, e da sua terra, que é uma terra boa, a coxinha da Padaria Real, eles sempre ganham publicidade grátis, né, mas a Padaria Real faz uma coxinha, todo mundo conhece a coxinha de Sorocaba, e aproveitando, falando de candidatos, mandar um abraço para o Luiz Salmeron, que é um grande amigo nosso em comum, né, que inclusive é candidato a vereador lá em Sorocaba, né, então um grande abraço aí para o Luiz Salmeron. Secretário, para finalizar, primeiro quero agradecer muito a disposição dessa hora que ficou aqui com a gente, atendendo aí demandas dos web espectadores do Jornal Diário de São Paulo. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, deixasse aqui os seus canais de comunicação para as pessoas acompanharem mais o seu trabalho, independente se é como um gestor público ou como um empreendedor, empresário ou ativista político, fazendo relações institucionais, enfim, toda a sua atuação como pessoa também. Então, passo a palavra aí para suas considerações finais. Obrigado, Fabrício, obrigado a todos que nos acompanharam. Foi um prazer muito grande poder compartilhar algumas informações com vocês, o nosso trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na Secretaria da Habitação. Um abraço também ao Salmeron, um amigo também lá em Sorocaba. E eu tenho as coxinhas da Padaria Real aqui no meu freezer, viu, Fabrício? Eu compro quando eu vou para Sorocaba e guardo aqui congeladas, aqui quando dá saudade de Sorocaba, eu esquento no meu forninho elétrico aqui as coxinhas da Padaria Real. Mas é um prazer muito grande, o convite aceito a assinar um artigo no Diário de São Paulo, é um prazer muito grande poder participar desse veículo importante de comunicação
colocando um pouco as nossas teses, as nossas ações no Instituto Dr. Vilela. Então, o convite é aceito. Muito obrigado por participar, pelo convite. Também aproveitando, já que você deu a abertura, convidar as pessoas que estão nos acompanhando aqui também para me seguir nas redes sociais. Flávio Amari é meu nome nas redes sociais, Amari com Y. Isso vale para o Facebook, isso vale para o Twitter, isso vale para o YouTube, isso vale também para o Instagram. Flávio Amari com Y no final. Então, é um prazer muito grande ter podido compartilhar com vocês essa hora de papo aqui, e espero poder ter sido claro aqui nas informações e compartilhado um pouquinho do que a gente faz na secretaria. Obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade, Fabrício, de poder compartilhar com os seus web espectadores ou os internautas aqui do Diário de São Paulo. Uma boa noite a você, uma boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa hora de papo muito gostoso aqui, compartilhando as informações com vocês. Foi uma satisfação, eu que agradeço, uma verdadeira aula sobre habitação. E quem também ainda não me segue nas redes sociais é o Fabrício Caruso em todas as redes também, Instagram, Twitter, Facebook. Eu só não tenho canal no YouTube, porque me coloco à disposição do Diário de São Paulo aqui para fazer as lives e entrevistas que acabaram de passar, tanto no YouTube, no nosso canal, na TV Diário, quanto no Facebook do Diário de São Paulo. É isso, web espectadores, obrigado. Até a próxima live entrevista. Deixar aqui também um abraço ao meu parceiro de